Paz convosco, meus amigos, seja bem-vindo a esse terceiro devocional. E se você não viu os outros, tira um tempinho depois, escuta os outros e vamos para esse de hoje. Hoje nós vamos tratar sobre uma coisa muito importante da nossa fé, uma doutrina muito importante da nossa fé. Quantas pessoas existem em Deus? Essa frase, assim, pode parecer meio esquisita para alguns, né? Mas hoje nós vamos tratar sobre a Trindade, essa doutrina da Trindade, que é algo realmente muito importante de a gente entender. Existem três pessoas no único Deus vivo e verdadeiro: Pai, o Filho e o Espírito Santo. São os mesmos em substância, iguais em poder e em glória. Lendo agora 2 Coríntios 13:13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito seja com vós todos. Amém. A gente vê nesse texto aqui claramente sendo mostrados essas três pessoas da Trindade: Jesus Cristo, Deus Pai e o Deus Espírito Santo. Então, Deus Filho, Deus Pai, Deus Espírito Santo. E agora a gente vai ler um comentário de Richard Baxter, um importante teólogo também da história da igreja. É necessário que creiamos no grande mistério da bendita Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, sendo um só Deus, não somente quanto à eternidade e insondável existência, como especialmente pelo conhecimento dos três grandes espécies das obras de Deus sobre o homem. Ou seja, como nosso Criador e Deus da natureza, como nosso Redentor e Deus da graça que governa e reconcilia, e como nosso santificador, aplicador e aperfeiçoador de todos, a fim de nos tornar aptos à glória. Deus é um Espírito infinito, indivisível, no entanto, Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Tem de ser crido. Podemos provar que o Espírito Santo é Deus. Devemos ser batizados na fé dele, como Pai e Filho, e em tudo que faz, realiza as obras certas de Deus e possui os atributos de Deus na Escritura. Então é importante a gente meditar sobre isso. Vamos também ler aqui um texto de outro teólogo, Kevin DeYoung. A doutrina da Trindade é a mais importante doutrina cristã que a maioria das pessoas nunca considera. Ela é absolutamente essencial à nossa fé, mas para muitos cristãos assemelha-se a um confuso problema matemático. Mesmo que conseguimos entender o que é a Trindade, parece que não exerce muita influência sobre nossas vidas, nem tem relevância para nós. A palavra Trindade, tal como é conhecida, não se encontra na Bíblia, mas encerra muito bem numerosas verdades bíblicas. Na verdade, existem 7 declarações que compõem a doutrina da Trindade. Deus é um só, há um só Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. O Pai não é o Filho não é o Espírito não é o Pai. Então, isso também é importante a gente lembrar essas frases que são bem importantes. Um não é o outro. Todos são Deus, mas cada um tem a sua parcela em certo aspecto. Nenhum é o outro, né? É meio confuso algumas vezes, mas tudo bem. Se você entende essas assertivas, consegue entender a doutrina da Trindade. O que significa quando dizemos que há um só Deus em 3 pessoas. Os cristãos são monoteístas, não cremos em muitos deuses ou em um panteão de deuses, mas apenas em um só Deus. E esse Deus se expressa e existe em 3 pessoas. Essa linguagem de pessoas é muito importante. A igreja primitiva lutava para usar a linguagem apropriada e o termo pessoas expressa adequadamente a personalidade dos três membros da Trindade, como também seu relacionamento uns com os outros. Pai, Filho e Espírito, juntos, são inerrantes a uma única essência. Embora existam algumas distinções, um não é o outro, mas são iguais em posição, iguais em poder, iguais em glória, iguais em majestade. Assim como Jesus enviou os discípulos a ir batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vemos essa doutrina da Trindade estendida por toda a Escritura. Ainda mais confusa para as pessoas é a pergunta: por que isso é importante? Está bem, entendo que temos 3 em 1.
um em três. Mas que diferença faz isso para qualquer coisa em minha vida cristã? De um modo bem trinitário, penso que há duas coisas importantes que essa doutrina significa para nós. Primeiro, a Trindade nos ajuda a entender como pode haver unidade na diversidade. Essa é uma das perguntas mais prementes em nosso mundo. Algumas pessoas focam quase exclusivamente na diversidade, no fato de que as pessoas são bastante diferentes, não exercem os pontos em comum. Outros querem forçar uma completa uniformidade de pensamento, governo e expressão. A Trindade nos mostra que podemos ter profundo, real e orgânica unidade na diversidade, de modo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo operem em completa união em nossa salvação. O Pai designa, o Filho realiza, o Espírito aplica. Encontramos plenamente Deus no Pai, no Filho e no Espírito. No entanto, sua obra divina não é intercambiável nem redundante. Segundo, quando se tem um Deus trino, temos a eternidade de amor. O amor existe desde todos os tempos. Se houvesse um Deus que não fosse três pessoas, ele teria de criar um ser para amar, para ser a expressão de seu amor. Mas Pai, Filho e Espírito Santo, existindo na eternidade, sempre tiveram esse relacionamento de amor. Assim, o amor não é algo criado. Deus não teve de sair de si para amar. O amor é eterno. Quando se tem um Deus trino, tem-se plenamente esse Deus que é amor. Finalmente, e mais importante, a doutrina da Trindade é crucial para os cristãos porque não há nada mais importante no mundo do que conhecer a Deus. Se Deus existe como um Deus em três pessoas, se a única essência divina subsiste como Pai, Filho e Espírito Santo, se somos batizados nesse nome trino, nenhum cristão deseja ignorar essa realidade trinitária. Por fim, a Trindade é importante porque Deus é de suma importância. Então isso é uma coisa legal para a gente aprender. Depois a gente pode até, se você se interessar sobre o assunto, no grupo aí ter outros vídeos acerca da Trindade, para que a gente possa entender um pouco melhor como funciona. Mas é muito bacana a gente entender isso. O amor é eterno, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão eternamente em amor, em relacionamento, em comunhão. A gente crê num Deus que é um, mas que é três em um, né? Um em três, e que vivem em completa comunhão. Isso é maravilhoso, isso é lindo, como Deus ama essa comunhão, e isso é maravilhoso. Então é muito importante a gente lembrar disso, dessa importante doutrina. E vamos fazer agora a oração. Pai, Filho e Espírito, vós estás além do nosso entendimento, somos gratos por nos trazerdes ao vosso amor, um amor que existe antes do mundo, em vossas três pessoas perfeitas. Amém. Amém. E é muito interessante, só para a gente finalizar essa questão do doutrina da Trindade, por vezes é um pouco confuso a gente entender, porque não tem nada nesse mundo que a gente possa realmente comparar como é a Trindade. Algumas pessoas tentam comparar com a água, né? A água é uma coisa só, mas ela pode ficar em forma de gelo, sólida, ela pode se transformar em gás, né, de forma gasosa, quando você ferve a água e sai aquelas bolhas, né, sai aquela fumacinha, a água vai evaporando. Só que não dá pra gente comparar dessa forma, porque a água ou ela está em um estado ou ela está em outro, ela não consegue estar em gelo, em gás e água ao mesmo tempo, né? Então não dá pra gente comparar a Trindade com a água. A Trindade por vezes é confusa para nós porque não há nada no mundo que a gente consiga realmente comparar do que é a Trindade. É algo além do nosso entendimento mesmo, além, transcende qualquer coisa dessa nossa existência. Por isso por vezes é um pouco confuso, mas que a gente possa pedir ao Senhor, pedir ao Espírito, pedir ao Pai que nos ajude para que a gente consiga compreender isso e que isso possa fazer grandes efeitos na nossa vida. Amém? Muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima.